Dia, alunos do Levindo, aqui quem fala é o professor Acílio, de História. E como eu já tinha conversado com vocês, nós chegamos no segundo bimestre, tem o PET volume 2 para ser resolvido, e ele equivale a 6 semanas, né? Diferente do primeiro bimestre, que eram 4 semanas, a gente vai ter 6 semanas de exercícios para resolver. Então eu resolvi gravar um vídeo para tentar orientar vocês. O vídeo pode ficar um pouco longo, porque são 6 semanas, né, de orientação. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar lá pelo Conexão Escola, ou então na aula que a gente tem, né, no Meet, oferecida pela Escola do Levindo, tá bom? Aí a gente vai ver o que está pedindo o PET do segundo bimestre. Plano de estudo tutorado, tema, tópico, representações europeias do Novo Mundo. Aí vem um texto. Eu vou deixar o PET em formato de Word lá no material, no Conexão Escola, junto com esse vídeo. Porque aí vocês baixem ele em formato de Word, porque as respostas muitas vezes estão no próprio texto. Então fica fácil você recortar e colar, já que eu vou deixar as semanas no Google Formulário, tá bom? Aí vamos lá. Número 1. Leia o trecho a seguir. De onde vi outra ilha ao oriente, distante desta 18 léguas, a qual logo pus o nome de A Espanhola, e fui para lá. E segui a parte setentrional, assim como de Ruana ao oriente, 188 grandes léguas por linha reta. Ruana e todas as outras são fertilíssimas em grande grau, e esta ao extremo. Nela há muitos portos na costa para o mar, sem comparação, que eu saiba, há outros entre os cristãos, e rios fartos, bons e grandes, que são maravilhosos. Suas terras são altas, e nela há muitas serras e montanhas altíssimas, incomparáveis às da ilha de Tenerife, todas belíssimas de feições e todas acessíveis e cheias de altas árvores, de 1000 espécies, que parecem chegar ao céu. E ouvi dizer que jamais lhes caem as folhas, segundo pude entender, pois as vi tão verdes e belas como são em maio na Espanha, e estavam floridas, com frutos maduros. Espanhola é maravilhosa, as serras, montanhas, várzeas, campinas e terras belas e férteis, para plantar e semear, para criar gados de todas as sortes, para edificação de vilas e povoados. Só se crê nos portos de mar daqui a vê-los, e nos rios vários e grandes, e nas águas salubres, a maioria dos quais traz ouro. Há grandes diferenças nas árvores, frutos e ervas. Dessas de Ruana, nesta há muitas especiarias e grandes minas de ouro e de outros metais. Letra A. Quais as primeiras impressões de Colombo sobre as novas terras recém-descobertas? Eu acho que bem aqui, Suas terras são altas e nela há muitas serras e montanhas altíssimas, incomparáveis às das ilhas de Tenerife, todas belíssimas de feições e todas acessíveis e cheias de altas árvores de 1000 espécies que parecem chegar ao céu. Acho que até ali, até o céu, então você completar até esse espaço aqui, responde a pergunta, né? Do que ele achou, né, das terras recém-descobertas, tá? B. Quais as riquezas elencadas pelo autor da carta eram até então desconhecidas pelos espanhóis? Acho que essa parte aqui. Há grandes diferenças nas árvores, frutos e ervas dessas de Ruana. Nesta há muitas especiarias e grandes minas de ouro e de outros metais. Então, assim, primeira questão, letra A e B, está respondida. Número 2. Os navegadores europeus estavam sujeitos a perigos reais e outros imaginários. Quais eram esses? Aí você tem que voltar lá na questão do texto introdutório. Esse aqui. Porque aí, quer ver? Logo depois dessa página aqui, na próxima, vem aqui, mitologias medievais. Aqui é o imaginário. A de que a Terra era plana, a existência de monstros marinhos,
populações de gigantes, de homens sem cabeça e olhos, nariz e boca no tórax, dentre outras. E aqui os reais perigos, porque está pedindo o perigo imaginário e o real. O imaginário, eles imaginavam isso aqui na época dos descobrimentos, das navegações. E o real perigo era essa aqui, ó. As condições insalubres dos navios, higiene pessoal, alimentação, proliferação de doenças. Tá? Número 3. Leia os trechos a seguir. As gentes desta ilha e de todas as outras que encontrei e das quais tive notícia andam todas desnudas, homens e mulheres, assim como as mães os parem, ainda que algumas mulheres se cubram num único lugar com uma folha de erva ou uma coberta de algodão feita para isto. Eles não têm ferro nem aço, nem armas, nem palavra para isto. Não porque não sejam gente de boa constituição e de bela estatura, mas porque são medrosos ao extremo. Qual a imagem os espanhóis começaram a construir das populações nativas da América? Aí primeiro tem essa questão aqui, ó, que eles falam que andam todos desnudos, homens e mulheres, né? Mas principalmente, ó, isso aqui pode colocar, ó, andam todas desnudas, homens e mulheres. E essa parte aqui, ó, que é a principal, isso aqui tem que ter. Eles não têm ferro, nem aço, nem armas, nem palavra para isto. Não porque não sejam gente de boa constituição e de bela estatura, mas porque são medrosos ao extremo. Quer dizer, eles acham o seguinte, que as populações nativas não têm armas, quer dizer, eles têm arco, flecha, lança, mas eles não têm arma de ferro, não têm arma de fogo, e consideram eles medrosos por isso, por não possuir esse tipo de arma, entendeu? Então, assim, esse trecho aqui tem que ter ele de todo jeito, tá? Para responder. 4. Chegança. Sou Pataxó, sou Chavante, Cariri. Yanomami, sou Tupi. Guarani. Sou Carajá, sou Pancaruru. Carijó, Tupinagé, sou Potiguar, sou Caeté. Funiô, Tupinambá. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro. Botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para sonhar. Mas de repente me acordei com a surpresa. Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou para me pegar. E assustado dei um pulo da rede. Pressenti a fome e a sede. Eu pensei, vão me acabar. Levantei-me de borduna, já na mão. Aí, sentindo o coração, o Brasil vai começar. A letra da canção apresenta um tema recorrente na história da colonização brasileira, as relações de poder entre portugueses e povos nativos, e representa uma crítica à ideia presente no chamado mito, letra A, da democracia racial, originada das relações cordiais estabelecidas entre portugueses e nativos no período anterior ao início da colonização brasileira. Não porque a gente não teve uma democracia racial. B. Da cordialidade brasileira advinda da forma como os povos nativos se associaram economicamente aos portugueses, participando dos negócios coloniais açucareiros. Os índios eram escravizados, eles não participavam dos negócios coloniais açucareiros, eles não tinham uma posição de negociação, eles eram submetidos a isso. C. Do brasileiro receptivo, oriundo da facilidade com que os nativos brasileiros aceitaram as regras impostas pelo colonizador, o que garantiu o sucesso da colonização. Também não. Os índios, os nativos, nunca aceitaram essas regras. Eles eram escravizados, tinham uma resistência. Letra D. Da natural miscigenação, resultante da forma como a metrópole incentivou a união entre colonos, ex-escravas e nativas, para acelerar o povoamento da colônia. Isso até ocorreu, essa miscigenação, ela foi incentivada pela metrópole, mas ela não se deu no primeiro contato. Então, letra E. Do encontro que identifica a colonização portuguesa como pacífica, em função das relações de troca estabelecidas nos primeiros contatos entre portugueses e nativos. Então, isso aqui, ó. Letra E, que isso aqui é um mito, né? Porque realmente teve essa troca estabelecida, mas o primeiro contato não ficou só nisso, havia violência e havia resistência. Então acabou a primeira semana, vamos ver a segunda semana.
que é pedido. Aí o tema ainda continua sendo povos ameríndios, processo de colonização, idade moderna europeia. Então, navegação e colonização. Leia o trecho a seguir. No Brasil, a relação dos habitantes com a terra mudou muito desde o início da colonização. Se antes os indígenas tiravam da terra seu sustento básico, por meio da coleta de alimentos, pesca e caça de subsistência, com a chegada dos portugueses essa relação mudou, passando a ser mais exploratória. A atividade agrícola em larga escala para exploração, com a implantação de grandes propriedades agrícolas destinadas à monocultura, foi gradativamente se espalhando e pouco a pouco as paisagens e a relação com a terra foram transformando-se. Qual alteração no estilo de vida dos indígenas ocorreu com o início da ocupação portuguesa? Aqui, ó. Se antes os indígenas tiravam da terra seu sustento básico por meio da coleta de alimentos, pesca e caça de subsistência, com a chegada dos portugueses essa relação mudou, passando a ser mais exploratória. Porque antes, o índio, quando fala aqui de subsistência, ele pegava para o próprio sustento dele, para a sobrevivência dele. Agora, com a chegada dos portugueses, tem aquela noção de exploração, de acumular riqueza, uma noção que os portugueses trouxeram para o Brasil. Então, esse trecho aqui responde a questão da número 1. 2. Leia essa conversa entre um índio tupinambá com o francês Jean Delery. Os nossos tupinambás muito se admiram dos franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar o seu arabutã para o Brasil. Uma vez um velho perguntou-me, por que vindes vós outros, maírs e perós, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que não a queimávamos, como ele o supunha, mas dela extraíamos tinta para tingir, tal qual faziam eles com seus cordões de algodão e suas plumas. Retrucou o velho imediatamente. E porventura precisais de muito? Sim, respondi-lhe, pois do nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis imaginar. E um só deles compra todo o pau-brasil com que muitos navios voltam carregados. Ah, retrucou o selvagem, tu me contas maravilhas, acrescentando depois de bem compreender o que eu lhe dissera. Mas esse homem tão rico de que me falas não morre? Sim, disse eu, morre como os outros, mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir em qualquer assunto até o fim. Por isso perguntou-me de novo, e quando morrem, para quem fica o que deixam? Para seus filhos se os têm, respondi. Na falta destes, para os irmãos ou parentes mais próximos. Na verdade, continuou o velho, que, como vereis, não era nenhum tolo. Agora vejo que vós outros maír sois grandes loucos, pois atravesseis o mar e sofreis grandes incômodos. Como dizeis quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutriu o suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães, filhos a quem amamos, mas estamos certos de que depois de nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso, descansamos sem maiores cuidados. Qual a visão que o indígena tinha dos europeus? É aquela questão. O português está explicando para ele daquela noção de acumular capital, igual a gente viu na número 1. E o índio, ele não tem essa noção, né? A visão que ele tem aqui no texto é que os maírs, os europeus, sois grandes loucos. Esse trecho aqui. Pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis, quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutriu o suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos de que depois da nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá.
por isso descansamos sem maiores cuidados. Então esse trecho responde a pergunta da visão do indígena. 3. Quando os portugueses começaram a povoar a terra, havia muitos destes índios pela costa junto das capitanias. Porque os índios se levantaram contra os portugueses, os governadores e capitães os destruíram pouco a pouco, e mataram muitos deles. Outros fugiram para o sertão, e assim ficou a costa despovoada de gentil ao longo das capitanias. Junto delas ficaram alguns índios em aldeias, que são de paz e amigos dos portugueses. Conforme o relato de Pero de Gandavo, escrito por volta de 1570, naquela época. Letra A. As aldeias de paz eram aquelas em que a catequese jesuítica permitia o sincretismo religioso como forma de solucionar os conflitos entre indígenas e portugueses. Não, os jesuítas não permitiam o sincretismo religioso. O sincretismo religioso é quando há uma associação da religião dos índios, né, no caso isso ocorreu foi com os africanos, dos africanos com o catolicismo. Isso não ocorreu. B. A violência contra os indígenas foi exercida com o intuito de desocupar o litoral e facilitar a circulação do ouro entre as minas e os povos. Logo no descobrimento não tem exploração do ouro, né? O ouro só vai vir depois, então não. C. A fuga dos indígenas para o interior era uma reação às perseguições feitas pelos portugueses e ocasionou o esvaziamento da costa. Letra C está correta, tá? Letra D. Houve resistência dos indígenas à presença portuguesa de forma semelhante às descritas por Pero Vaz de Caminha em 1500? Não. Então, na número 3, a resposta correta é letra C, tá? 4. Leia o trecho a seguir. Por fim, ao analisarmos as primeiras impressões dos europeus diante dos nativos, ao longo dos 500 e início dos 600, é notável que elas passaram por consideráveis transformações, uma vez que na primeira década da colonização, Caminha e Vespúcio viram homens e mulheres em Veracruz. Em sequência, o escambo povoou a terra de brasileiros, e os engenhos distinguiram o gentio e dócil do índio e do negro da terra que trabalhavam. Já os franceses, que não conseguiram se estabelecer no território, viram selvagens. Assim, depois de pontuar e problematizar todas essas questões, podemos considerar que, acerca das primeiras impressões sobre a natureza do Brasil, houve uma alternância nos relatos daqueles que estavam a serviço das coroas portuguesa e francesa, pois em todos os documentos analisados, seus autores por vezes exaltaram suas prodigialidades da mesma maneira que ressaltaram seus perigos e imperfeições. E esses mesmos documentos indicam que tanto portugueses quanto franceses, assim como alguns viajantes de outros reinos, como Pigafetta e Staden, concederam aos habitantes da costa brasileira características nobres ao mesmo tempo que se referiam a ele de modo depreciativo e infame. Como o autor do texto estabelece a mudança de visão sobre o nativo da América? Olha esse trecho aqui. Tanto portugueses quanto franceses, assim como alguns viajantes de outros reinos, como Pigafetta e Staden, concederam aos habitantes da costa brasileira características nobres, ao mesmo tempo que se referiam a ele de modo depreciativo e infame. Acabou a semana 2, semana 3, gente. O olhar europeu sobre os habitantes da América. Texto introdutório. Número 1. Dali avistamos homens que andavam pela praia, a obra de 7 ou 8. Eram pardos todos nus. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus são corredios. Caminha, Pero Vaz, Carta, Ribeiro, Viagem pela História do Brasil. O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da identidade brasileira. Tratando da relação que desde esse primeiro contato se estabeleceu entre portugueses e indígenas, esse trecho da carta revela a
Letra A. Preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação da terra. Não. Letra B. Postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do indígena. Letra B. É correto. Porque essa postura etnocêntrica, etnocentrismo do europeu, é aquele sentido de que a cultura europeia ela era superior à do índio. Então, o etnocentrismo é de que eles são superiores. E isso fica claro ali quando ele analisa os costumes, tá? Vou ler as demais alternativas, mas a alternativa correta nessa é a letra B. C. Orientação da política da coroa portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão de obra para colonizar a nova terra. Letra D. Oposição de interesses entre portugueses e índios que dificultava o trabalho catequético e exigia amplos recursos para a defesa da posse da nova terra. Letra E. A abundância da terra descoberta, o que possibilitou sua incorporação aos interesses mercantis portugueses por meio da exploração econômica dos índios. Questão 2. Observe a imagem e descreva com suas palavras quais mensagens elas passam ao espectador. Aí tem aqui a imagem da Europa de um lado e aqui não dá para muito ver na imagem não, mas está escrito a América, tá? E aí pede para descrever, né? Como uma é retratada e como é a outra. Ó, a Europa é retratada como uma senhora bem vestida, né? Com um livro na mão. Ela tem um cetro na outra, então esse cetro que mostra que ela é uma rainha, e tem um globo terrestre aqui e no fundo uma paisagem moderna. Então a Europa é retratada como uma velha senhora, bem vestida, culta, que domina, né, o globo e que tem um ar de modernidade. Enquanto que a América ela é retratada aqui como uma índia jovem, guerreira, porque ela tem arco aqui do lado, numa paisagem assim do natural, né? E ela também é nova, né? Então a América representa uma jovem índia selvagem a ser explorada, né? Com contato com a natureza. Então acho que isso responde a questão, tá bom? Estamos na semana 4, gente. Na semana 4, que temos para resolver, observe a imagem a seguir. A imagem aqui é da missa, né? Da primeira missa no Brasil. Olho sobre tela do Museu Nacional de Belas Artes. E pergunta o seguinte: descreva a imagem observando como foram representados os grupos indígenas e europeus. Aí aqui o que acontece? O europeu ele está aqui ajoelhado, ele está seguindo o ritual da missa, né? Então você pode dizer que o europeu está curvado por causa da religião, obedecendo os rituais da missa. E os índios estão todos espantados com aquilo, estão desnudos e eles estão assistindo aquilo por uma curiosidade. Então você vai descrever que o europeu ele está seguindo, né, a religião dele, o protocolo dele, direitinho do ritual, enquanto que o índio está olhando aquilo sem entender nada, com uma certa admiração, tá? Chegamos à semana 5, construção do capitalismo comercial. Número 1. Os primeiros escravizados foram canários, guanches, mas eram difíceis de capturar, como os marroquinos, pelo que os negros da costa africana se revelaram mais fáceis de obter, visto que existiam várias rotas de escravizados controlados por muçulmanos que os vendiam aos portugueses. Muitos desses escravizados eram depois revendidos a bom preço para Castelo Aragão, repúblicas italianas, ficando uma parte em Portugal e na Madeira. Antes da colonização portuguesa de território na América, quais eram as áreas de obtenção e de destino do comércio de mão de obra humana escravizada? Nessa questão pergunta duas coisas, né? De onde que eles eram obtidos e para onde esses escravos iam, né? Antes da colonização. Então, de onde que eles vinham?
os primeiros escravizados, esses canários guanches, os marroquinos e os negros da costa africana. Então, esses 3 grupos respondem isso aqui, as áreas de obtenção. E de destino, é só pegar aqui, ó, para onde que eles iam? Para Castelo Aragão, repúblicas italianas, ficando uma parte em Portugal e na Madeira, tá? 2. As pessoas do Rio de Janeiro se fazem transportar em cadeirinhas bem douradas sustentadas por negros. Esta cadeira é seguida por 1 ou 2 negros domésticos, trajados de librês, mas com os pés nus. Se é uma mulher que se transporta, ela tem frequentemente 4 ou 5 negras indumentadas com asseio. Elas vão enfeitar com muitos colares e brincos de ouro. Outras são levadas em uma rede. Os que querem andar a pé são acompanhados por um negro, que leva uma sombrinha ou guarda-chuva, como se queira chamar. Essas práticas relatadas pelo capelão de um navio que ancorou na cidade do Rio de Janeiro, em dezembro de 1748, simbolizavam o seguinte aspecto da sociedade colonial. Letra A. A devoção de criados aos proprietários como expressão da harmonia do elo patriarcal. Não. B. A utilização de escravizados bem vestidos em atividades degradantes como marca da hierarquia social. Isso mesmo. Porque aqui no texto vem falando que o escravo está bem vestido como se fosse uma ostentação daquela nobreza ser servido por um escravo bem vestido, entendeu? Ó, os outros eu vou ler, mas é a letra B, tá? A mobilização de séquitos nos passeios como evidência do medo da violência nos centros urbanos. D. A inserção de cativos na prestação de serviços pessoais como fase de transição para o trabalho livre. Letra E. A concessão de vestes opulentas aos agregados, como forma de amparo concedido pela elite senhorial. 3. Mas uma coisa eu ouso afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta terra de Verágua, Panamá, maiores indícios de ouro nos 2 primeiros dias do que na Hispaniola, em 4 anos, e que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem, podem mandar extrair à vontade. O documento permite identificar um interesse econômico espanhol na colonização da América, a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicada na letra A. Expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico. Não. B. Promoção das guerras justas para conquistar o território. Também não. C. Imposição da catequese para explorar o trabalho africano. Também não. Letra D. Opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico. Também não. Então, por eliminação, ó, letra E. Fundação de cidades para controlar a circulação de riqueza. Então, número 3, a resposta correta é a letra E. Última semana, gente. Ainda o tema é do Brasil, né, colonial. Número 1. A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravizados recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravizados quanto o Rio de Janeiro. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico, que está relacionada à seguinte atividade. Letra A. Coleta de drogas do sertão. Não. Letra B. Extração de metais preciosos. A letra B. Porque aqui a gente até vê questão, por exemplo, aqui na nossa região tem a Estrada Real. A Estrada Real ligava Minas Gerais ao Rio de Janeiro, porque tinha um porto mais bem equipado. Então essa mudança aqui na dinâmica é em função dos metais preciosos. Não é drogas do sertão, não é pecuária extensiva, não é questão da madeira e nem a lavoura. Tá bom? 2 Enem. O desenho retrata a fazenda de São Joaquim da Grama, com a Casa Grande, a Senzala e outros edifícios representativos de uma estrutura arquitetônica característica do período escravocrata no Brasil.
Essa organização do espaço representa uma. Letra A. Estratégia econômica e espacial para manter os escravizados próximos do plantio. Não. B. Tática preventiva para evitar roubos e agressões por escravizados fugidos. Também não. C. Forma de organização social que fomentou o patriarcalismo e a miscigenação. Letra C é a correta. Tá? Essa número 2 aqui. Ainda mais desse livro, Casa Grande e Senzala, ele fala justamente da questão da sociedade patriarcal. Tá? E aí, gente, do primeiro ano, terminei, né? Passei as 6 semanas. Obrigado quem me assistiu até aqui. Espero que vocês façam as atividades lá que eu vou deixar o PET em formato de formulário. Façam com calma, com atenção, respondam as questões, tá? E obrigado, tá? Tchau.